Devo revelar que não sou um daqueles seres divinos que marcham deserto adentro e retornam repletos de sabedoria. Viajei por muitos lares e espalhei farelos ao redor de cada local em que dormi. No entanto, com muita frequência, em vez de adquirir sabedoria, envolvi-me em inconvenientes episódios de giardíase, E. coli e desinteria amebiana. É este o destino de uma mística de classe média provida de instintos delicados. Qualquer que fosse o conhecimento ou ideia que vislumbrei nas minhas viagens e lugares estranhos e visitas às pessoas extraordinárias, aprendi a me proteger, pois às vezes o velho pai Academos, como Cronos, ainda tem uma tendência a devorar os filhos antes que eles comecem a curar ou a surpreender. Essa espécie de intelectualização exagerada oculta os moldes da mulher selvagem e a natureza instintiva das mulheres. Assim, para promover nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de a encararmos como se elas fossem alheia a nós. Penetramos numa história pela porta da escuta interior. A história falada toca no nervo auditivo que atravessa a base do crânio até chegar ao bulbo do cérebro, logo abaixo da ponte de Varólio. Ali, os impulsos auditivos são transmitidos para cima, para o inconsciente, ou, segundo dizem, para a alma, dependendo da atitude de quem ouve. Antigos anatomistas falavam de o nervo auditivo dividir-se em 3 ou mais caminhos na profundeza do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em 3 níveis diferentes. Um deles seria a das conversas rotineiras da vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois essa é a missão das histórias. Osso a osso, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem vem voltando, através de sonhos noturnos de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos. A mulher selvagem vem chegando, ela volta através das histórias. Comecei minha própria migração pelos Estados Unidos afora na década de 1960, à procura de um local para residir que fosse cheio de árvores, que recendesse a água e que fosse habituado pelas criaturas que eu amava. O urso, a raposa, a serpente, a águia, o lobo. Os lobos estavam sofrendo um extermínio sistemático na região dos Grandes Lagos Superiores. Não importava onde eu fosse, os lobos estavam sendo acossados de uma forma ou de outra. Embora muitos falassem deles como seres ameaçadores, eu sempre me senti mais segura quando havia lobos nos bosques. Lá para o oeste e para o norte daquela época, era possível acampar e ouvir as montanhas e as florestas cantando, cantando, cantando à noite. No entanto, mesmo lá, a era de fuzis
de longo alcance, holofotes montados de jipes e iscas, de arsênio fez com que o silêncio se espalhasse pela terra. Logo em seguida, as montanhas rochosas também ficaram praticamente sem nenhum lobo. Foi assim que vim para o grande deserto, que se espraia metade no México, metade nos Estados Unidos. E quanto mais eu viajava para o sul, mais ouvi histórias sobre lobos. Vejam só, dizem que existe um local no deserto onde o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram através dos tempos. Senti que estava descobrindo algo quando nas terras fronteiriças com o Texas ouvi uma história intitulada Moça Lobo, a respeito de uma mulher que era uma loba, que era uma mulher. Depois descobri a antiga história asteca dos gêmeos que foram amamentados por uma loba até crescerem o suficiente para ficar de pé sozinhos. Finalmente, dos antigos lavradores espanhóis de terras doadas pelo governo e dos povos índios do sudoeste, ouvi histórias sobre as pessoas que se dedicavam aos ossos, os velhos que ressuscitam os mortos. Dizia-se que recuperavam tanto seres humanos quanto animais. Foi quando, numa das minhas expedições etnográficas, conheci uma mulher dessas e nunca mais fui a mesma. As histórias sobre os que se dedicam aos ossos persistem, não importa onde eu fosse. Essas histórias assumem muitas formas. La Loba é uma delas.